Essa iniciativa da Paraibuna é show de bola. Vocês não imaginam o valor que tem isso. Vocês não imaginam. Tem duas coisas que eu gostaria de ter tido lá no começo do meu trabalho. Primeiro era um governador como o Zema, que o Zema é o meu quinto governador. E a segunda ferramenta que eu queria ter, um Instituto Paraibuna lá em Extrema. Aí vocês iam me ajudar muito. Somos um grupo inspirado pela ideia do mosaico, peças diferentes organizadas para manter um conjunto maior. Acreditamos na bondade das pessoas, na liberdade dos indivíduos, na livre iniciativa e na solidariedade. Decidimos agir em favor do desenvolvimento humano, promovendo a capacitação dos indivíduos e os incentivando ao empreendedorismo. Ajude o Instituto Paraibuna a transformar a vida de milhares de pessoas. Instituto Paraibuna, Ação e Desenvolvimento Humano. Extrema, município do sul de Minas Gerais, tem uma experiência de desenvolvimento econômico surpreendente. A ação do especialista em desenvolvimento econômico municipal na condução das políticas de desenvolvimento econômico daquela cidade retornaram com um crescimento incontestável. E para falar disso, com vocês, Adriano Carvalho. Por favor, venha ao palco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Falar para vocês depois do almoço é sacanagem, né? Ainda bem que não foi feijoada, né? Senão eu tava ferrado. Obrigado. Olha, eu acho que mais da metade foi embora, hein? Falar de desenvolvimento econômico é uma bobagem, né? Não impacta a vida da gente, não muda nada, né? É por isso que o país está do jeito que está, que a gente discute muito pouco do nosso desenvolvimento econômico. Mas vamos lá, já anteciparam para vocês, meu nome é Adriano. Eu passei 2 anos como diretor de atração de investimentos da Invest Minas, no governo do estado, mas todo o meu know-how é de município. Eu passei 16 anos como secretário de desenvolvimento econômico em Extrema. E diferente de todo mundo que já falou de desenvolvimento econômico, eu não sou um acadêmico do assunto. Eu venho de uma família de empreendedores, eu sou um empreendedor, minha mãe é empreendedora, meus irmãos são empreendedores, minha esposa é empreendedora, então eu venho desse mundo. Né? E aí a gente passou a ter um olhar para a cidade, um olhar de empreendedor. Então, eu não entendo se vocês me perguntarem dos estudos, das análises e etc e tal. Não. Eu vou entender do dia a dia aquilo que a gente fez no município. Vamos lá. Por que eu sempre gosto de dizer que desenvolvimento econômico é mudar a vida das pessoas? Porque há uma interpretação no país de que desenvolvimento econômico é ajudar quem é rico a ficar mais rico. Isso é exploração econômica. Desenvolvimento econômico é mudar a vida das pessoas de verdade, mas mudar para todo mundo. Quando eu cheguei em Extrema, eu não sou nascido em Extrema, minha família é toda mineira, mas eu nasci em São Paulo. Eu vim para Extrema na época em que a Fernão Dias foi anunciada a duplicação, junto com um punhado de gente, porque o raciocínio era simples. Terra com pista simples é um valor, terra com pista duplicada é outro valor. Só que foram necessários 4 mandatos presidenciais para a Fernão Dias ficar pronto. E muita gente foi quebrando no meio do caminho, a gente não tinha fôlego para isso. Todo mundo que veio para empreender foi quebrando. E aí, naquele momento, a gente se reunia para um chorar no ombro do outro e entender quem é que ia quebrar primeiro. A cidade tinha 8.000 habitantes, então tinha os nativos e os forasteiros. Todo mundo sabia que a gente não era da cidade. E não era muito bem visto. A cidade era muito pequena, muito conservadora, gostava de ser daquela maneira e tinha aquela turminha de fora vendo bagunçar a vida da cidade. E naquele momento, nós primeiro criamos um Rotary, para tentar mudar a situação da cidade, não resolve. Depois criamos uma associação comercial, eu fui presidente da associação comercial, presidente do CDL, mas isso também não resolve. Até que um maluco um dia falou assim, cara, vamos pegar a prefeitura. Só que ninguém quer chegar em casa e dizer isso, né? Olha, você olha assim para a esposa e fala, amor, tive uma ideia brilhante, vou entrar para a política. É complicadíssimo, né?
Só que a gente foi maturando isso. E no grupo, a gente tinha um casal de médicos, o Dr. Luiz Carlos Bergamin, a doutora Jussara, o Dr. Sebastião também, eram 3 médicos, amigos, que eram do Paraná, tinham se formado lá, estavam em São Paulo, compraram um hospital de Extrema que tinha quebrado e eles iam quebrar de novo. E médico sempre vai bem em eleição. O Brasil tem uma fissura por eleger médicos, né? Tem um carinho muito grande. E aí a gente olhou para a cara dele, ele tinha 32 anos, gente, nessa época. Falou, cara, é você. Você ficou louco, cara. O que eu entendo? Malemar eu entendo de medicina, vou virar prefeito, né? Não, vai virar prefeito, sim. A esposa largou dele, cara. A esposa voltou para São Paulo, quebrou o pau. Para a gente entender como é que é problemático chegar em casa e dar uma notícia dessa. E aí ele brincava com a gente, isso foi em 89. Ele dizia, olha, vocês tratam de me fazer ganhar essa eleição, porque eu já perdi o casamento. Se eu fracassar de vez, vai ficar muito feio para mim. Então, pelo menos isso eu tenho que ganhar. E assim começou essa história. Essa é uma foto de Extrema, é uma foto já bastante atual. Extrema fica a 100 quilômetros de São Paulo, e isso é uma bênção e uma maldição. É uma bênção quando eu entendo que eu tenho mercado para tudo. Eu tenho consumidores do que eu quiser vender. Mas vocês vão entender comigo a maldição. Se vocês morassem em Extrema e o filho de vocês fosse fazer faculdade, faria em Extrema ou em São Paulo? Se vocês fossem fazer uma cirurgia, Extrema ou São Paulo? O jantar de casamento, Extrema ou São Paulo? Em 50 minutos eu saio da minha garagem e entro no Center Norte. 50 minutos. Então isso é um grande problema para os empreendedores da cidade. Porque o consumidor da cidade está acostumado, ele acorda no domingo cedo, vai para São Paulo, faz sua compra no Carrefour, passa o dia no Center Norte com as crianças, assiste um cinema, come uma pizza e vem embora. Como se estivesse dentro da cidade. Isso é um grande problema. E é muito difícil concorrer com São Paulo, gente. É dificílimo. Não dá, não dá. Todas as cidades da região metropolitana são sufocadas por São Paulo. Quando a gente começou a entender que não dava... Olha só, vou contar um caso curioso para vocês. Logo que eu fui para lá, haviam 2 indústrias na cidade. A Fundição Brasileira e a FUM. E todas as duas disponibilizavam ônibus para os funcionários no dia do pagamento, para que eles fossem para São Paulo fazer compra. Era a pá de cal, né? Aí enterrava tudo. E aí a gente brincava, né? Que, porra, esse cara vai, compra à vista em São Paulo, volta e passa o resto do mês comprando na caderneta no município. E a gente tinha que dar suporte para isso. Foi necessário muita conversa para essas empresas entenderem que elas não estavam ajudando a cidade. Elas estavam prejudicando muito. Essa avenida que vocês veem aqui é a Fernão Dias. E nós levamos pelo menos uns 8 anos discutindo o deslocamento da Fernão Dias. Extrema foi uma das poucas cidades ao longo da Fernão Dias que mudaram o trajeto. Todo mundo achava que a Fernão Dias tinha que ser duplicada no meio da cidade. Nossa, é um movimento, etc e tal. Só que isso é uma grande bobagem. Você cria um tremendo de um problema para o futuro. Então nós deslocamos a rodovia por 5 quilômetros, isso nos deu outras áreas para desenvolver, tirou toda a bagunça da Fernão Dias de dentro da cidade, e isso exigiu demais da gente, e nós quase apanhamos na cidade, quando a gente disse que ia fazer isso, porque quem tinha oficina mecânica na margem da rodovia, posto de gasolina, esse pessoal queria linchar a gente. Porra, agora eu vou quebrar, né? E não quebrou, todo mundo prosperou. Mas enfim, essa é Extrema, é uma cidade que hoje tem 56 mil habitantes. No último censo, ela foi a cidade com maior crescimento populacional no estado, foi 87% de crescimento. Aqui alguns números também atuais. A Extrema é hoje a maior economia do sul de Minas. Ela tem um PIB total de 11,5 e um PIB per capita de 311 mil. Para a gente ter uma dimensão, o PIB per capita da Alemanha é de 219 mil. E o PIB per capita de Extrema é 311 mil. Isso dá o tom da transformação que a gente fez da cidade. E foi uma transformação motivada pelo desenvolvimento econômico. Logo que a gente assumiu, a gente começou a entender o município. É um município de pequenas propriedades, com uma topografia muito desafiadora. Se vocês acham a topografia daqui difícil, gente, vai para lá. É dificílimo, dificílimo. E a gente tem um problema, a cidade está na Serra da Mantiqueira, ela está na APA Fernão Dias, nós fornecemos 70% da água potável da capital paulista. Então há uma questão ambiental, uma pressão ambiental muito grande.
tanto do estado de Minas quanto do estado de São Paulo, porque se a gente fizer bobagem ali, São Paulo fica sem água. Então é preciso entender isso. A gente não tinha um perfil agro, muito menos mineração. A gente não tem nada de minério lá para virar riqueza. A nossa única alternativa era a indústria. E foi nisso que a gente se agarrou. Era a indústria, a gente precisava industrializar o município. Agora, como é que você industrializa um município de 8 mil habitantes, sem nenhuma rua calçada, com a maior parte das casas sem coleta de esgoto, sem uma escola secundária? Como é que a gente faz isso? Como eu disse para vocês, eu não sou um estudioso, eu sou um empreendedor. Então o que a gente usa aí? Quais são os 4 P's do marketing? Ponto, preço, produto, publicidade. Essa foi a base. O ponto Deus deu. A cidade está ali, acabou, é aquilo que você tem para jogar, certo? Para o bem ou para o mal, ela está naquela localização. O preço. Qual é o preço? A gente vai entender. Aqui mais um slide falando do crescimento lá, que mostra um pouquinho do que foi feito. Em 2010 nós éramos o 29º PIB de Minas, em 2020 o 8º. E o PIB per capita em 2010, 66 mil, em 2020, 311 mil. Esse é o preço. Minas tem alguns dos regimes tributários mais agressivos do país, só que muito pouco conhecidos. A Fazenda nunca vai bater na empresa de vocês e dizer, olha, tem uma alternativa para pagar menos imposto. A reforma tributária estava aqui, estava pronta. E quando eu falo de regime agressivo, é um e-commerce pagar 18% em São Paulo e pagar 1% de ICMS em Minas. É o eletrônico pagar 18% no estado de São Paulo e 0% em Minas. Há uma série de benefícios tributários em que a gente não se apropria. Então, naquele momento, o que eu fiz? Eu bati na porta da Fazenda e disse, amigão, faz de conta que eu tenho 3 anos de idade. Como é que isso funciona? E fui aprendendo. A cada ano, eu aprendia 2 TTS. Deixa eu fazer um retorno aqui para dizer para vocês, isso daqui não é novidade. Minas já entrou na guerra fiscal há algumas décadas. Assim como todos os estados do Brasil estão na guerra fiscal, até quem diz que não está. Está todo mundo na guerra fiscal. Durante muito tempo, a benesse do incentivo fiscal é uma prerrogativa do governador. Então, trocando em miúdos, se a gente está no Brasil, eu contribuo com a campanha do governador, eu ganho, eu não contribuo, eu não ganho. Ponto. Era assim que funcionava. Lá atrás, ainda no primeiro mandato do governador Anastasia, nós começamos a discutir com ele a criação de uma regra mais clara, que facilitasse a nossa abordagem das empresas. Porque não adiantava eu ir visitar uma empresa e dizer, olha, vamos tentar sentar com o governador para ver o que a gente consegue. Isso é vender sonho, é muito ruim fazer isso. Então eu queria ter uma regra que eu podia sentar com a empresa e dizer, olha, é isso que o Estado vai te oferecer. E aí surgiram os TTS, Tratamentos Tributários Setoriais. O que isso quer dizer? Que a gente despessoaliza o pedido do benefício. Não é mais o Adriano pedindo um benefício, é o Adriano fazendo a adesão a um regime que já está em vigor e atende todo mundo daquele setor. Por exemplo, o TTS do têxtil e confecções aqui é amplamente utilizado, mas há muito mais para a gente utilizar, há muito mais. O corredor de importação, no último evento que eu vim aqui em Juiz de Fora, a gente bateu forte no corredor de importação. E o que é muito... Vamos lá, para não me atropelar. A gente construiu os TTS, curiosamente o Anastasia deixou a gente fazer 2, vinho e aguardente. Não mudou nada, né? Não mudou nada para a gente, mas tudo bem. Passou boi, passa boiada, né? Aí a cada 2, 3 meses a gente ia lá pedir mais um regime, mais um regime, mais um regime. Hoje aqui tem 50, mas já tem mais publicado. A gente deve estar beirando aí os 72 TTS. A gente tem TTS no Estado hoje para quase todos os setores. Todos os setores que a gente já tem atividade no Estado e aqueles que a gente quer atrair. Então, quando a gente pede o TTS, fica muito mais fácil, porque eu antecipo a minha programação, eu sei antes qual é a regra do jogo, eu fico muito mais tranquilo. Isso facilitou muito a abordagem das empresas. E aí uma tranquilização a todos vocês, isso está garantido até 2032. Isso foi mantido na reforma tributária. Até 2032 a gente tem os benefícios mantidos. A gente já não acreditava que haveria uma renovação depois de 2032. Já havia um sentimento de que isso não ia acontecer, mas até 2032 a gente pode se aproveitar dos benefícios. Quando o governador Zema veio na primeira campanha, ele dizia que ia acabar com os regimes tributários, porque como é que o Estado está quebrado, está deixando de arrecadar e não consegue entregar os seus serviços.
E aí eu quase infartei naquele momento, a gente correu para conversar com ele, falou, cara, não é bem assim. Não é bem assim, 100% de nada é nada. Eu já não tenho essas empresas no estado. Então não é muito melhor eu trazer e ter 1%, 2%, 3% de arrecadação do que ficar tentando cobrar o imposto cheio e não tê-las. Eu não gero emprego, eu não gero movimento, eu não gero consumo, não gero nada. Então vamos lá. E aí ele começou a entender. Extrema hoje tem 56 mil habitantes. 98% das empresas no município fazem uso de algum incentivo tributário. Extrema é a quinta pagadora de impostos no estado. A quinta pagadora de impostos. Uma cidade de 56 mil habitantes. Era para essa conta não fechar se isso daqui fosse prejuízo. Não é. Isso aqui é lucro. É muito melhor eu ter um cara pagando 1% corretamente do que ter um dizendo que paga 18 com caixa 2, 3, 4. É muito melhor. Por que no Brasil a gente favorece tanto a informalidade? Porque é impossível carregar um elefante desse peso. O Zema também tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que o carrapato não pode ser maior que a vaca. É a pura verdade. E hoje o carrapato é grande pra caramba. O carrapato faz de tudo para matar a vaca. Então a gente precisa disso. Mas então vamos lá. Eu tinha o ponto e eu tinha o preço. Certo? Esse foi o resultado. Eu inaugurei em 16 anos 1.837 grandes empresas. Como é que a gente faz isso? Eu tinha os 2 primeiros P's, eu vou atrás dos outros 2. Produto. Como eu disse para vocês, era uma cidade muito pequena, sem infraestrutura, completamente diferente da cidade de vocês. Eu vi muita gente falando com pesar de Juiz de Fora. Com o perdão da palavra, Juiz de Fora é uma puta cidade, gente. Vocês têm uma puta cidade para morar. Eu não tinha faculdade, eu não tinha escola secundária. Meu irmão mais novo teve que fazer o caminho que gerações fizeram. Eu ia para Bragança Paulista, ou ia para Pouso Alegre para estudar e não voltava. É óbvio que não ia voltar. Que jovem ia estudar e ia querer voltar para uma cidadezinha que era uma postinha. Nenhum jovem queria fazer isso. Então era de Bragança para frente e de Pouso Alegre para cá. Então a gente precisava desenvolver o produto. Naquele momento, eu ia para São Paulo e aí vem uma observação muito mais prática do desenvolvimento econômico. O secretário de Desenvolvimento Econômico, ele é o vendedor da cidade. Ponto. Eu passava todos os meses, uma semana do meu mês, em São Paulo. Em São Paulo a gente tem uma vantagem, né? Dependendo do prédio que a gente pega, a gente passa a semana visitando empresas naquele mesmo prédio. Então eu fazia o cadastro na recepção e depois não precisava fazer mais a semana inteira. Cada dia eu estava num andar. E começava com 80 empresas naquela semana, naquele mesmo prédio. Todo mês, uma semana do mês em São Paulo visitando empresa. Pastinha debaixo do braço. Simples, simples. Não tem mistério. Vem todo mundo? É óbvio que não. A gente escuta muito mais não do que sim. Que assim como na empresa de todo mundo. A gente escuta muito mais não do que sim. Só que se eu não estiver lá visitando aquela empresa, eu tenho absoluta certeza de que eu não irei ouvir aquele sim. Absoluta certeza. Então eu preciso visitar. Eu preciso gastar 80% do meu tempo na prospecção das empresas. E é exatamente isso. Você sentava na frente do cara, amigão, o que eu preciso fazer para te levar para a minha cidade? Muitas vezes o cara ria, o cara fala, você é louco, Adriano, não vou sair daqui. Eu falava, vai, cara, vai sim, vamos conversando. Para levar Balduco, eu levei quase 10 anos. Quase 10 anos. Toda segunda-feira eu tinha anotado na minha agenda, eu ligava para o seu Luigi da Balduco, que já faleceu, ligava para ele, seu Luigi, é o Adriano de Extrema. Porque na minha cabeça fazia todo sentido. Ele estava em Guarulhos, 50 minutos de Extrema, eu queria levar Balduco. Um dia ele falou, Adriano, eu vou ficar livre de você, eu vou até aí tomar um café. Mas eu vou contar o final dessa história depois. Vamos lá. Aqui alguns outros números da cidade. Hoje ela representa 25% do comércio eletrônico. E uma curiosidade. O primeiro e-commerce que a gente levou para a Extrema foi a Centauro. Não é porque o Adriano tinha uma visão de futuro e sabia que o comércio eletrônico ia estourar. Nada disso. Nada disso. Quando eu trago uma indústria, ela vai recolher o ICMS, que até aqui, né, a gente divide com o Estado. Então o município faz uma divisão do ICMS. Mas o e-commerce é uma coisa muito curiosa, porque é como se ele não existisse. Existe o site e existe a marca. Mas dentro de uma empresa de e-commerce, é todo mundo terceirizado.
Então você tem o cara da automação, o operador logístico, a mão de obra, o cara do sistema e etc e tal. Essa galera recolhe o quê? ISS, que o município não divide com o Estado. 5 minutos? Nossa, deixa eu correr aqui então. Então, que o município não divide com o Estado. Então, tudo que eu queria com o e-commerce era 2 receitas no mesmo endereço. Só isso. E hoje Extrema é a capital do e-commerce no país. Vamos lá. Eu vou passar aqui rapidinho, senão não vai dar os 5 minutos. Visão de longo prazo. Alguém citou aqui Maringá. Maringá é o Alconcur no Brasil em planejamento municipal. Eles já estão hoje na sua 3ª versão e uma versão que vai até 2050. Quando a gente foi para lá em 2000 entender o que eles estavam fazendo, eles já estavam no 2º planejamento. E é uma ferramenta fantástica, porque naquele momento a gente não tinha a obrigatoriedade do plano diretor. O plano diretor começa a ser obrigatório a partir de 30 mil habitantes. Como eu falei, isso daqui foi em 2003, a gente devia ter uns 9, 10 mil habitantes. Mas a gente decidiu fazer o nosso planejamento estratégico. O que é muito importante nessa visão? É saber o que o município quer e principalmente o que ele não quer. É o que vocês estão fazendo aqui. Vocês têm que entender que essa é uma responsabilidade de vocês. E eu vou dizer uma coisa. Todo mundo aqui tem empresa? Então vocês vão entender claramente o que eu vou falar. Na empresa de vocês, vocês têm lá 20% dos clientes, que é quem paga a conta. Aqueles 20%, vocês vão mandar um vinho no final do ano, vão lembrar do aniversário dos filhos, vão agradar, vão cuidar e vão fechar novos negócios. Esses clientes, vocês vão zelar por eles. Os outros 80% de clientes eventuais, esporádicos, etc., vocês vão dar o melhor atendimento possível. É exatamente o que o governo do Estado faz. Exatamente o que o governo do Estado faz. Com seus 10 maiores clientes, ele tem que zelar por eles, porque eles influenciam o caixa, eles pagam a conta. Só que o Estado é composto de uma porrada de municípios que não fede, não cheira. Extrema era uma delas. A gente não significava nada no caixa do Estado. Então nós tínhamos a ilusão de que deveríamos ser bem tratados, quando a gente entende, cara, não é assim. Não é. A gente tinha uma piadinha que a gente fazia, que Extrema é a última cidade da Fernão Dias, sentido São Paulo. Então a gente dizia que quando a boa notícia saía de BH, só a fofoca chegava lá em Extrema. Que ela ia perdendo força no meio do caminho, e chegava lá, a gente ouvia um suspiro de alguma coisa. Porque era óbvio, cara, a gente não representava nada na economia do Estado. E aí quando a gente passa a ter esse olhar de empreendedor, você fala, cara, por mais que doa entender isso, é verdade. Quem tem que cuidar do município é quem mora nele. Não vai descer um Jesus Cristo aqui, levar a gente pela mão e falar, cara, vem ser feliz. Isso não vai acontecer. Isso precisa ter uma mobilização local. Somos nós que temos que entender isso. Essa é a chave que a gente tem que virar. E a nossa virada aconteceu aqui. Esse planejamento ele terminou em 26 de junho de 2020, com 97% das metas batidas. Nós fomos muito disciplinados nisso, porque senão ia ser uma perda de tempo. Ia ser vergonhoso dizer que a gente tinha feito um planejamento, mas não deu conta de cumprir. Quando nós entramos na prefeitura, os 2 primeiros anos foram um fiasco. Um fiasco retumbante, da gente não poder sair na rua. A minha esposa dizia para mim, olha, ou vocês são mentirosos ou incompetentes, porque tudo aquilo que vocês disseram que iam fazer, não estão fazendo. Era natural. Primeiro, que a gente não entendia nada de gestão pública, nada. E a gente achar que faz no público o que faz no privado, gente, é uma ilusão. É um outro universo, tem vida própria, é um outro bicho. E segundo, não tinha dinheiro. Como é que você pega uma empresa falida, sem recurso nenhum, e diz, cara, eu vou tocar o terror nela? Não vai tocar. Então, quando a gente completou o 2º ano, nós fizemos uma reunião e falou, cara, a gente precisa calçar as sandálias da humildade e entender um pouquinho mais disso. E isso numa época pré-Google, gente. Não tinha internet naquela época. Então a gente visitava os municípios. A nossa bênção é que ao nosso redor tem uma porrada de município bom. Jundiaí, Indaiatuba, Vinhedo, Valinhos, Campinas, Olambra, Jaguariúna, são todas cidades muito bem geridas. O melhor plano diretor que eu já li na vida é o de Jundiaí. E eu já li uns 600 planos diretores, gente.
Eu já li muito plano diretor. E ia lá conversar com as pessoas, entender o que estava errado. E eu vou dar um exemplo do que é um bom plano diretor do ponto de vista de desenvolvimento econômico. Nós temos 6 distritos industriais em Extrema hoje. O primeiro distrito é onde está a Balduco. E quando qualquer prefeito chega lá, eu falo, cara, esse é o nosso pior distrito. E ele diz, não, cara, eu quero um desse na minha cidade. Porque você tem Balduco, Multilaser, Netshoes, TC Inox, uma série de empresas que enchem os olhos. Só que nós construímos esse distrito a 3 quilômetros da Fernão Dias. 3 quilômetros. Quem faz a manutenção desses 3 quilômetros? A prefeitura. Não há asfalto que dê conta. E não há dinheiro de manutenção que dê conta. Então ele ficou muito caro. Ou você ganha lá e perde aqui. Porque é muito caminhão, muito peso. É inevitável. Você quase que tem que ter uma equipe de manutenção fixa ali. Por outro lado, a cidade cresce nesses 3 quilômetros. Então você passa a ter escola, supermercado, padaria, residência, tudo ali, com aquele volume de bitrens passando. Quando o caminhão passa num quebra-mola e treme a casa da senhorinha, ela vai aonde reclamar? No prefeito. E a culpa foi nossa, nós fizemos errado. E aí, então, miraculosamente, eu li no plano diretor de Jundiaí que nenhuma empresa em Jundiaí poderia se estabelecer a mais de 800 metros da rodovia principal. Falei, nossa, pareceu óbvio. Pareceu muito óbvio. E eu me senti um idiota. Falei, cara, como é que a gente não pensou nisso? Então, o último distrito industrial construído, que é o distrito onde ficam os e-commerce, a gente tem ali um movimento diário de quase 2.000 carretas. Ele fica a 600 metros da Fernão Dias. Não tem esquina para o caminhão virar. Ele tem que obrigatoriamente sair na rodovia. É uma rodovia concessionada, então o problema é da ETES. Ponto. Reduzimos drasticamente a manutenção com aquele asfalto. Então é esse tipo de coisa que é o olhar empreendedor, que é você pensar, cara, é custo. O dinheiro que eu economizo aqui sobra para eu fazer a escola e tudo mais. Então é nisso que a gente tem que ir trabalhando. Vamos lá. Eu vou bater rapidinho esse vídeo. Mais uma vez, a gente divulgando anualmente esse índice, que, como a gente já começou a falar, foi divulgado pela primeira vez em 2008, foi um trabalho de 2 anos de desenvolvimento interno dessa metodologia. Na realidade, o que nos instigou a criar esse índice foi a falta de um índice que acompanhasse anualmente o desenvolvimento dos municípios. Nós, na realidade, buscávamos um índice tipo o IDH que fosse calculado anualmente. Como vocês vão ver, esse índice ele olha as 3 principais áreas de desenvolvimento: a capacidade do município de gerar emprego e renda, a oferta e a qualidade de educação no que diz respeito à tarefa dos municípios na oferta desses serviços, e a qualidade, a oferta de saúde no que diz respeito à atenção básica de saúde. Pela primeira vez no nosso índice, o primeiro colocado não é o município de São Paulo, é o município de Minas Gerais, Extrema, é fronteira com São Paulo, mas é em Minas Gerais. A gente vai contar um pouquinho a história de Extrema, que é bem interessante, porque no nosso indicador a gente costuma ver os municípios alcançarem colocações melhores quando existe alguma conquista, alguma coisa importante na área de emprego e renda, porque é fácil, é mais fácil, né? É mais volátil o emprego e renda, então é mais fácil você abrir uma fábrica, fechar uma fábrica e tal. Em Extrema não foi isso que a gente viu. Na verdade, emprego e renda sempre foi uma vertente forte do município. Tem grandes indústrias lá, a gente citou algumas aí, Balduco, Panasonic, Copenhague. E o que a gente foi dar uma olhada no histórico de Extrema, e o que a gente viu foi justamente uma evolução das variáveis sociais de educação e saúde. Ou seja, Extrema é um caso interessante porque ele conseguiu reverter justamente as conquistas econômicas dele para a área social. Ele evoluiu, ele foi 30º no ano anterior e esse ano foi o primeiro colocado. Esse vídeo me ajuda a fazer uma... Esse vídeo serve para dizer o que foi feito cronologicamente. Então, primeiro, a gente foi lá para Maringá, em 2000, entender como é que se fazia um planejamento. Em 2003, nós fizemos o planejamento. Em 2003, nós entramos pela primeira vez no ranking, ficamos em 569. Quando você fica numa posição dessa, você nem ri nem chora. Porque você está no meio do bolo ali, né? Não é nem bom nem ruim.
E aí a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos usar essa pesquisa como se fosse uma auditoria externa gratuita. Esse pessoal não nos conhece, não tem razão nenhuma para nos agradar. Então a gente explode esses indicadores, entrega cada pacote para a secretaria responsável e a gente vai trabalhar em cima dos indicadores. Então, no ano seguinte, nós saímos de 569 para 30º e no ano seguinte de 30º para 1º no país. O que a gente entendeu? Que era impossível fazer uma gestão sem indicadores de performance. Hoje, se vocês entrarem em qualquer repartição da prefeitura, tem um quadro de gestão à vista. Está lá. É a performance daquele setor. Cada escola, cada PSF, cada repartição, cada sala da prefeitura tem os seus indicadores. E cada secretário hoje é avaliado por 5 indicadores. Porque a avaliação do secretário é diferente da avaliação da secretaria. O secretário é como o executivo, ele tem que entregar. Ele tem que entregar. E aí teve uma medida que nós implantamos lá, ela não é popular, eu nunca mais vi uma outra cidade copiar isso. Nós colocamos na lei orgânica do município o perfil do secretário. Então o secretário, ele tem que ter pelo menos uma graduação na área que ele vai administrar, ele tem que ter pelo menos 10 anos de experiência na área que ele vai atuar, ele não pode ser um aposentado, com perdão aos aposentados, mas porque a gente entende que ele tem que voltar para o mercado, porque era um setor que eu atraía muito, é um setor que entra rápido em atividade, é fácil de atrair, pouca exigência com mão de obra, ele começa a arrecadar e faturar de uma maneira muito rápida. Então ferramentaria, caldeiraria, estamparia, eu trazia muitas. Só que quando a gente fez o diagnóstico, nós levantamos uma questão, a gente vai permitir a especialização da economia ou não? Nós olhamos vários, não tem receita de bolo, tá gente? Cada cidade tem que decidir o seu caminho. Mas naquele momento nós decidimos que não permitiríamos a especialização. Nós entendemos que uma cidade com uma economia mais generalista teria maior resiliência para suportar qualquer crise. Então nós colocamos uma regrinha de que nenhum setor pode representar mais do que 20% dos empregos. E é assim até hoje. Hoje nós temos 80% dos empregos distribuídos em 14 setores. A atividade industrial é a primeira economia? 2 minutos. A atividade industrial é a primeira economia do município, mas ela vai do chocolate à embalagem, do químico ao papel, da metalurgia à siderurgia. Então a gente trouxe de tudo para ir dando essa resiliência. Todo final de ano, quando fecha os indicadores, principalmente no CAGED, e a gente entende que está batendo os 20%, a gente tem que fomentar pelo menos mais 2 setores. Então esse ano vai ser bebida e calçado. Vamos lá, então bebida e calçado. Esse ano vai ser o quê? Vai ser joias e vai ser algum outro setor, e etc e tal. E assim a gente vai pulverizando o município. Por isso que quando vocês viram as marcas, vocês vão ver um monte de gente de vários setores, justamente por causa dessa regra. E aí a gente quis trazer a primeira indústria com uma maior base tecnológica para o município, que foi a American National Can. Vocês vão receber agora a ADAG para fazer uma fábrica de latas aqui, e lá a gente recebeu, lá no comecinho, foi a primeira indústria de latas de alumínio no Brasil, antes ainda da Latasa, a ANC. E a primeira pessoa que os americanos precisavam contratar? Uma secretária bilíngue. O município não tinha escola de idiomas, velho. Como é que eu vou ter uma secretária bilíngue? Então a primeira pessoa a ser contratada já teve que vir de São Paulo. E aí nós sentamos com o prefeito na época, que era o doutor Sebastião, falou, cara, eu preciso de dinheiro para gastar com educação, não educação fundamental, da educação profissional em diante. Com muita conta, com muita briga, ele deixou custear para 100 jovens. Hoje Extrema paga para 818 jovens, curso técnico, tecnólogo, graduação, pós-graduação, MBA e mestrado. Nós temos 2 alunos custeados pela prefeitura em Harvard. Essa curva aqui faz com que os prefeitos não interrompam. É impossível eu trazer uma empresa melhor sem ter um trabalhador melhor. E aí eu digo para vocês, vocês têm uma puta cidade. Vocês já têm isso. Vocês já têm isso. Vocês não vão precisar apertar prefeito nenhum para ter dinheiro para gastar com isso. Vocês têm que fazer uso disso. Tem que olhar para isso como um ativo. Um grande ativo, um importante ativo para o município. Aqui está o pulo do gato de vocês. Vocês não têm só braço para oferecer. Vocês têm muita cabeça boa na cidade. E isso, gente, vale? Essa é a pergunta de milhão. Vamos lá, deixa eu correr aqui, senão ela vai puxar meu microfone. Vamos lá. Alguns aprendizados que a gente teve e que eu digo que todas as prefeituras têm que prestar atenção. Primeiro deles, previsibilidade nos processos municipais. Isso não significa abrir empresa, não. Isso é bobagem. Quem me dá o CNPJ é a junta comercial.
falando de processo municipal. Eu tiro o meu CNPJ, tiro a minha inscrição estadual, mas aí na hora de comprar o terreno, eu tenho que fazer o quê? Lei de zoneamento. Eu tenho que fazer a aprovação de obras da secretaria, não é? E isso é uma caixa preta. Pode levar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos. Eu acabei de atender um empresário em Betim que levou 10 anos, 10 anos. Esse empresário é a Log da MRE, pequenininho, e levou 10 anos. Aqui foi o produto que a gente trabalhou em Extrema. Porque quando eu abordava a empresa em São Paulo, eu consegui o benefício do Estado. O benefício vale para o Estado inteiro. O TTS é para o Estado. Aí ela me dizia, Adriano, a gente te agradece, mas a gente está indo para Pouso Alegre, a gente está indo para Poços, a gente está indo para Varginha, a gente vai para Itajubá, que já eram cidades muito melhores, tinham faculdades, etc. e tal. Mas aí eu não conseguia entrar numa guerra de infraestrutura. Então eu ia lá e ia saber em quanto tempo aquela prefeitura ia deixar aquele cara trabalhar. Hoje, se vocês quiserem colocar a empresa de vocês, hoje em Pouso Alegre, 8 meses. Hoje, em Poços de Caldas, 4 meses. Hoje em Itajubá, 6 meses. Hoje em Extrema, 30 dias. Em 30 dias eu aprovo a construção de uma indústria. E isso é processo. Eu não tenho que contratar ninguém, eu não tenho que comprar sistema, eu não tenho que fazer nada. É processo, é rever processo, é entregar. A hora que você dá essa velocidade, quando a gente olha com os olhos do empresário, a gente vai lembrar disso, o dinheiro é caro. Eu não posso pegar um dinheiro com uma Selic de 13% e dizer para o cara, amigão, daqui 8 meses, cara, eu te deixo trabalhar. É um convite para ele ir embora. Eu não posso fazer isso. Agora, se eu digo para ele, e aí eu fazia isso, você vai para Pouso Alegre, faz o seguinte, vai na prefeitura e veja em quanto tempo sai a tua documentação. Mas não dava 10 minutos e o cara me ligava. Adriano, você me garante em 30 dias? Eu garanto. Em 30 dias está aqui, então eu estou voltando. Esse foi o nosso produto. Esse foi o nosso produto. E aí, é claro, a cada ano ia melhorando o orçamento, aí eu construí o resto. Relacionamento com o Estado. Prefeito, vice-prefeitos, vereadores vão continuar fazendo uma agenda política no Estado, e que é importante, ir atrás de um convênio, atrás de uma emenda e etc. e tal. Mas a equipe técnica da prefeitura tem que aprender a se relacionar com a equipe técnica do Estado. Porque o que o Estado tem de mais valioso não é dinheiro, é conhecimento. Tem muita gente boa lá, muito bem preparada. Eu vou dar um exemplo da Invest Minas. A Invest Minas, você sabe quantos anos ela existe? 54. 54 anos ela existe. 99% dos mineiros não fazem a menor ideia que ela existe. 100% das prefeituras não faziam a menor ideia que ela existia até que a gente começou a visitar. Como é que um cara é secretário de turismo aqui sem conhecer o cara, a sua co-irmã lá? Como é que o cara é o secretário de educação aqui e não vai lá visitar? Tem que ir lá e aprender com essa galera. Era o que eu fazia. Eu sentava do lado e falava, amigão, faz de conta que eu tenho 3 anos de idade, cara. Como é que funciona isso? E aí vai. Mas a equipe técnica tem que se relacionar com o Estado. Cidade que acolhe o investidor. Eu vou dar um exemplo para vocês que é fácil de guardar. Há pouco tempo, um empresário que eu estava atendendo ainda na Invest Minas entrou no site da prefeitura, pegou o número do telefone e ligou. Bom dia, é da prefeitura tal? É, sim, senhor. Eu queria falar com o prefeito. Eu também. O cara desligou. Olhou de novo o número e falou, não, eu não liguei errado. E liga de novo. Cara, é da prefeitura? É, sim, senhor. Foi comigo que o senhor acabou de falar. O senhor quer falar com o prefeito? O prefeito não aparece aqui não, esquece. Aí ele desligou, me ligou. Falou, não, cara, eu tenho o celular do prefeito. Não quero mais. Não quero mais. A gente não vai para lá não. Eu vou contar uma outra história que é minha. Lembra lá que eu comecei a falar do seu Luigi? O seu Luigi foi para Extrema tomar o café. E aí a gente organizou o café para ele lá no gabinete, com o vice-prefeito, os vereadores, todo mundo lá esperando ele, papapá. Quem é a primeira pessoa a falar com o seu Luigi? Dona Wanda, lá na recepção. Aí, enquanto a Dona Wanda manda chamar o Adriano, ela pergunta para ele, o que o senhor vai fazer em Extrema? Ah, estou pensando em montar uma fábrica aqui. Uma fábrica? Não, fábrica não. E eu cheguei nesse momento. Falei, Dona Wanda, o que está acontecendo? Os moços querem montar uma fábrica em Extrema, Adriano. Falei, não, Dona Wanda, é a Balduco. Mas a Balduco pode. E se eu não chego? Qual é a chance de eu ligar na prefeitura, ligar numa associação e falar com o prefeito ou falar com o presidente?
Nenhuma chance. Nenhuma chance. Final do ano passado, eu estava na cidade do Triângulo, não vou dar o nome não. Estava lá na cidade do Triângulo e a gente ia fazer uma palestra assim com um grupo de investidores na associação comercial. Era muito perto do hotel, eu fui andando, cheguei um pouco mais cedo, estava um rapaz na porta lá da associação, falei, o que vai acontecer aqui hoje? Ah, vai ter um encontro aqui para falar de investimento na cidade. Mas você acha que é um bom negócio investir aqui? O cara, não. Uberlândia é melhor. Falei, tá bom. Entrei, fiquei quietinho lá. A hora que me chamaram, aquele cara era o presidente da associação comercial. Quando eu subi no palco, o cara ficou transparente. Aí eu chamei ele, falei, vem cá, sobe aqui comigo. Fala para todo mundo o que você me disse. Cara, não rola. Eu não posso delegar para o secretário de desenvolvimento, para o prefeito, para quem quer que seja, fazer o meu trabalho. Ou eu acredito no município, ou não acredito. Não dá. É por isso que eu falo que a cidade tem que acolher o investidor. É a cidade. É tarefa da cidade. Não é tarefa de um ou de outro. É tarefa de todo mundo. Compras públicas. Curiosamente, o Tribunal de Contas da União diz que a média de compras locais nas prefeituras é de 7%. 7% das prefeituras compram localmente. Isso é o fim da picada. Então não adianta eu trazer arrecadação, não adianta ficar trazendo arrecadação, porque ela está comprando de outro. Nesse mesmo município eu estava falando com o prefeito, aí eu falei, prefeito, os produtos da merenda, do PNAE, da agricultura familiar, só está comprando aqui, né? Não. Eu falei, como não? Está comprando de onde? Estou comprando de Uberlândia. Eu falei, prefeito, você está comprando alface de Uberlândia, cara? Você me arrebenta com um negócio desse, alface é mato, cara. Arranja alguém para plantar isso, pelo amor de Deus. Não dá. Quando nós entramos na prefeitura em Extrema, ela comprava em torno de 2% local. Hoje ela compra 86% local. Tem muita coisa que você não vai conseguir comprar. Tem muita coisa que vocês não vão conseguir comprar, um medicamento importado, um equipamento médico, etc e tal. Tem muita coisa que vai continuar vindo de fora. Mas, gente, papel higiênico, pó de café, sulfite, impressora, combustível, pneu, peça de carro, não dá para comprar de outro lugar. Não dá. Isso tem que ser uma obsessão. Tem que ser uma obsessão. Esse dinheiro tem que ficar no município, é do município. E é o dinheiro que é de todos vocês. E aí, curiosamente, a gente tem duas pontas que tem que ser trabalhadas nisso. Primeiro não é nem o prefeito, é o pregoeiro. Que pregoeiro é preguiçoso. O pregoeiro, nossa senhora, ele quer o negócio mais simples possível. Quem já tentou ler um edital de licitação, sabe que aquilo foi feito para não ser entendido. Quem foi o nosso grande parceiro em ensinar os empreendedores a fazer isso? Os contadores. Os contadores sabem como tirar as guias, sabem interpretar. E depois que aquele empreendedor aprendeu o caminho, acabou. Aí ele vai sozinho. Porque quando ele chega lá para o pregoeiro, é claro, aquele cara que é um profissional de licitação é muito mais fácil. Não tem erro, a documentação está pronta, o cara só faz aquilo, né? E faz aquilo para 10 prefeituras ao mesmo tempo. Então, para o pregoeiro é muito mais cômodo do que sentar com o empreendedor. Cara, isso aqui está errado, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, olha só, presta atenção nisso. E esse empreendedor também se cansa. Ele acha que não é para ele. Então, essa é a primeira ponta, é educar o empreendedor e o pregoeiro. E a segunda ponta é desmistificar. O cara acha que vai vender e não vai receber, que a prefeitura vai dar o calote nele, etc e tal. Isso não tem mais. É um dinheiro que precisa, deve ficar no município. Isso tem que ser uma obsessão de vocês. Tem uma coisa também que algumas coisas parecem óbvias, né? Se vocês chegarem na garagem da prefeitura, eu vou arriscar que vocês vão ter de 5 a 6 marcas de carro. Porque a gente fala que é licitação, então é a marca que vem. Isso significa que eu vou ter pneu para 5, 6 marcas, peça para 5, 6 marcas, óleo para 5, 6 marcas, um almoxarifado de peças gigantesco. Padroniza e compra uma marca só. O almoxarifado vai fazer assim. Esse dinheiro que sobra é dinheiro que vai ser investido. É isso que a gente tem que fazer. E igualzinho na empresa da gente. Igualzinho. Não adianta eu vender se tiver uma má gestão financeira. Não vai dar, não vai rolar. Gestão tributária. Aqui eu tenho uma má notícia para vocês. Essa é a linha da economia de Juiz de Fora de 2012 até 2021.
Vocês já disseram aqui hoje que a cidade estava estagnada, estava isso, estava aquilo, mas esse é o retrato. O que é isso daqui? É um número que eu adoro acompanhar, que é o VAF. O VAF é Valor Adicionado Fiscal. Valor adicionado é aquilo que o município adiciona, é a diferença entre tudo o que ele compra e tudo o que ele vende. Fiscal, nota fiscal. Então é real, é acompanhado pela Fazenda, não tem erro de cálculo. Por isso é um número que... Já estourei, né? Eu tenho que correr aqui, gente. Por isso é um número que eu gosto muito, é um número que é muito importante acompanhar. Mais meia hora aí pra ele. O VAF, se eu pegar ele aí, nos últimos 3, 4 anos, vai dar um número anômalo, porque a gente teve pandemia, teve uma série de coisas que suja o indicador. Então o que você faz? Você joga ele numa linha de tempo maior. Então eu joguei lá em 2012, aí a gente viu que 2012 para 2013 houve um grande avanço, então provavelmente recebeu um grande investimento, inaugurou uma empresa, aconteceu alguma coisa, teve um fato muito positivo, mas depois a gestão tributária do município foi negligenciada. Isso é nota fiscal, isso não tem como negar. E eu vou dizer para vocês que isso não é acaso, essa é a curva de Extrema, de 2012 até 2021. Curiosamente, aí eu brinco, puxa a sardinha para mim, que 21 caiu porque eu não estava lá, eu estava no governo do estado. É claro que não é por isso. Mas essa é a curva. Isso é provocado, isso é planejado, isso não tem acaso. A gente tem que entender isso. Todas as vezes que eu negligencio a economia do meu município, eu vou ficar à mercê da sorte. A gente não pode permitir isso, porque isso é dinheiro circulante, isso é dinheiro que roda no município. A gente só tem um comércio forte, uma gastronomia forte, um lazer forte, uma diversão forte, se eu tiver consumo. Ponto. Quem é que cria massa circulante? As indústrias. Inevitavelmente. A gente precisa ter massa salarial no município, senão eu não tenho nada. E aí, quando a gente fez o nosso diagnóstico lá em 2000, nós criamos um número, também não tem regra, cada município tem que estipular a sua regra. Mas nós decidimos que 3.000 seria um valor de início de salário interessante. Porque se o marido ganha 3.000 e a esposa ganha 3.000, eles passam a ser consumidores. Vão trocar o carro, vão reformar a casa, vão comprar um lote e etc. e tal. Abaixo disso, eles sobrevivem com tudo do poder público. Escola pública, saúde pública, transporte público, etc. e tal. Então, ao invés de ele ajudar a economia, ele é um custo. Eu preciso tirar esse cara do custo, eu preciso fazer com que ele contribua para a economia, para que ele toque a sua vida sozinho, sem o cabresto do poder público. Então, nós definimos que 3.000 seria um salário de início interessante. Vocês viram lá, quando eu mostrei da educação? Em 2010... Eu vou voltar rapidinho, nossa, vou levar um pito aqui já. Olha lá, em 2000, 10% das empresas do município, 10% dos trabalhadores do município eram contratados com salários a partir de 3.000. Em 22, quase 48%. Isso daqui é fruto da educação. Isso daqui é fruto da educação. E é uma consequência, eu só consigo trazer uma empresa melhor se eu tiver um trabalhador melhor e etc e tal. Aí cria um ciclo virtuoso. Mas o que mais me assustou aqui é quando a gente vai olhar o VAF nominal, dinheiro, valor. Porque isso é o dinheiro da prefeitura. Esse dinheiro cai no cofre da prefeitura, isso significa arrecadação. Em 2021, Juiz de Fora chegou a um VAF de 10 bilhões e 900 milhões. O VAF de Extrema em 2021 foi de 15 bilhões 254 milhões. Cara, não pode. Não pode. É inaceitável. Não tem outra palavra. É inaceitável. Não dá para dormir com um barulho desse. Não dá. Porque enquanto a gente está discutindo por que as pessoas estão morando no morro, porque é aqui. O cidadão tem dinheiro. O cidadão está empobrecendo desde 2012. Desde 2012. Cara, quando a gente começou o processo em Extrema, a gente estava na posição de vocês, lá embaixo.
E aí a gente dizia o seguinte: ou a gente muda a cidade, ou a gente se muda da cidade. Porque não tem alternativa. Não dá para ficar aqui esperando para ver quem vai ser o primeiro a quebrar. Não pode. Então a gente tem que entender isso. Isso daqui é nossa responsabilidade, é nossa. Não é do Estado, não é do governo federal, não é, ninguém vai. Brasília vive num outro mundo. Brasília nem lembra o que é o Brasil. A gente tem que entender isso, é um fato. Isso não é uma opinião, é um fato. Brasília não se lembra. Eu vou dar uma história para vocês. Em Extrema a gente tem uma empresa chamada Pernod Ricard. A Pernod Ricard é uma das grandes distribuidoras, assim, todas as distribuidoras de bebida quente, né, whisky, vodka, gin, tudo sai de Extrema. E a Pernod Ricard traz da Escócia um whisky que só é vendido no Brasil, onde? Em Brasília, cara. Olha, falta um palavrão para definir isso. É brincadeira, né? É outro universo. Eles não estão nem aí com a gente. Então, cara, o problema é nosso. Nós temos que cuidar disso, tá? Essa iniciativa da Paraibuna é show de bola. Vocês não imaginam o valor que tem isso. Vocês não imaginam. Tem duas coisas que eu gostaria de ter tido lá no começo do meu trabalho. Primeiro, era um governador como o Zema, que o Zema é o meu 5º governador. Não é assim desmerecendo os outros, mas eu parto do pressuposto que laranja não vai dar suco de abacaxi. O Aécio nunca teve carteira de trabalho. O Aécio foi para Brasília aos 18 anos. O Anastasia é um advogado. Nunca pagou uma guia de imposto, nunca pagou um 13º. Então como é que eu vou discutir com esses caras isso? Cara, o meu empreendedor está numa situação... Como é que nós vamos falar de parcelamento de dívida? O Anastasia dizer, cara, mas isso está na legislação, ele tem que pagar. O problema é dele. Porque ele é um advogado, é o raciocínio dele. Então quando a gente chega hoje para discutir com o Zema, ele sabe. Porque ele já teve lá, com a barriga no balcão. Ele sabe quanto custa um funcionário. Às vezes ele esquece, ele fala assim para mim: você atendeu um freguês hoje? Não, governador. Uma vez ele perguntou para mim: a Invest é cliente ou é o quê? Como é que a Invest chama, né? Que chama o empresário? Não, a gente chama de empresário mesmo. Mas ele viveu isso. Então é muito mais fácil você explicar isso para o cara. Fala, meu, eu preciso gerar emprego no município, cara. Eu preciso fazer isso. Quando você fala para um cara que é um político de carreira, ele não alcança. Não porque ele seja uma má pessoa, pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ele não vai alcançar aquilo, ele não viveu aquilo. E a segunda ferramenta que eu queria ter, um Instituto Paraibuna lá em Extrema. Aí, vocês iam me ajudar muito. Porque quando a gente começa numa cidade pequena, a sensação que dá é de que as pessoas acreditam que é um destino da cidade ser daquele jeito. A tarefa mais difícil é mudar o mindset das pessoas. Porque a gente fala todo santo dia no poder público em miséria. Em auxílio isso, em ajuda aquilo, faltou dinheiro para isso, não sei o quê, papapá. A gente não fala de prosperidade. Virar essa chave e começar a falar de geração de riqueza, de agregação de valor, gente, é difícil. É difícil. Então quando você tem um ecossistema de entidades envolvidas nisso, fica muito mais fácil. Hoje alguém perguntou aqui do plano diretor com as pessoas. Nem levem. Se vocês levarem a população para discutir plano diretor, vai ser uma zica. O cara não vai entender porque ele não pode ter um chiqueiro no quintal da casa dele. Ele não vai entender. E ele vai achar que é justo, porque melhora a alimentação dele. E socialmente ele está correto. Dá para fazer isso? Não dá. Quem tem que ir nessa discussão? As entidades, a liderança do município. Então, esse é um outro fator, é um diferencial competitivo no município. Uma vez, o prefeito de Poços, o Sérgio, se tornou um grande amigo. Hoje, a arrecadação de ICM de Extrema é o dobro da de Poços. Poços é a maior cidade do sul de Minas em população. E aí o Sérgio é um funcionário de carreira, ele é um engenheiro da prefeitura, se tornou prefeito, foi o primeiro prefeito na história de Poços a ser reeleito.
E um dia ele sentou comigo e falou, cara, como vocês passaram postos? Como? Eu quero saber o como. Aí eu brinquei com ele, falou, Sérgio, ficar na beirada do campo gritando, cara, não ganha jogo, cara, começa a jogar. E aí nós reformulamos a prefeitura todinha. Trocamos toda a maneira de receber as empresas. E aí a primeira empresa que eu fui levar, depois dessa reformulação, nós chegamos no auditório com os empresários, era a Docol, que faz privadas, a Docol, louças sanitárias, né? Privada é muito feio. E aí quando nós entramos na sala, tinha umas 80 pessoas esperando a empresa. Era um auditório, eu falei, cara, que é isso? Ele falou, ó, presidente da associação comercial, presidente do sindicato, presidente do CREA, presidente da OAB, não sei o quê. A cidade inteira recebendo a empresa. Tem como o empresário dizer não? Não tem. Tudo que o empresário queria saber, alguém lá levantava, não, é comigo que o senhor vai falar e a gente vai fazer assim, assado. Não, aqui, ó, é nós que vamos resolver. Não tem como o empresário dizer não. Então isso é uma virada de chave. Essa é a participação mais importante da liderança. Vocês não têm ideia de quantos empresários nós trouxemos para cá. Não tem ideia. É muito difícil, só que a gente nunca está sozinho no jogo. Nós temos uma estatística na Invest Minas de que 80% do trabalho é perdido no município. Porque o trabalho da Invest é fácil. Eu vou para São Paulo, eu vou para um outro país, encanto o cara e trago ele. Aí são outros 500. Porque aí é local, aí não dá para mentir. Aí acontece, gente, cada coisa insana. Do empresário entrar no carro e falar, Adriano, não vai rolar, aqui eu não quero não. Então isso é muito ruim. Mas quando você entra numa sala e toda a liderança do município está lá, aí a história muda. Mas vou cumprir meu tempo. Essa talvez seja a lição mais importante que nós aprendemos em Extrema. Não há projeto de desenvolvimento sem projeto político. Extrema fecha agora, no mandato atual, o 9º mandato consecutivo. Vai dar quase 40 anos de continuidade. Não dá. Ninguém transforma o município em 4 anos. Não dá. Então, ou vocês pensam num planejamento de longo prazo, sem interrupções, um planejamento político que garanta o desenvolvimento econômico, ou daqui 2, 3 anos nós estamos falando, nessa mesma reunião, repetindo tudo isso aqui. Não dá. Adriano, vou te fazer um convite. Cuidar com a Eu não sou tão educado. Eu ajudo mais nos bastidores, mas eu venho tomar uma Antuérpia aqui com o senhor. Gente, essa é a lição mais importante. Se lá atrás, quando a gente falou, cara, vamos pegar a prefeitura, se a gente não tivesse assumido esse risco, a gente ainda estava chorando. E aí todo mundo me pergunta, por que as outras cidades vizinhas, a 15 quilômetros de Extrema, nós temos Itapeva? Eu só consegui colocar 2 grandes empresas lá agora, porque eu fui para o estado e não precisava tanto da autorização da prefeitura. Mas não recebiam, simplesmente não recebiam. Então, do mesmo jeito, com a mesma arrecadação, o mesmo número de funcionários. Hoje, a Extrema contrata de 80 cidades, porque o número de empregos é muito superior à população da cidade. A cidade dorme e acorda todos os dias com 2.000 vagas de emprego sem preencher. 2.000, todos os dias. Então, nós contratamos São Paulo, Guarulhos, Mariporã, Campinas, São José dos Campos, Atibaia e contratamos até Pouso Alegre. Num raio de 100 quilômetros, a cidade contrata de 80 municípios. Por que esses caras não fizeram esse trabalho? Porque ninguém queria pôr a cara para bater. Simples. É muito mais confortável ficar em casa reclamando, indo nas redes sociais, detonando a cidade, do que estar aqui para discutir desenvolvimento econômico.
Muito obrigado. Somos um grupo inspirado pela ideia do mosaico, peças diferentes organizadas para manter um conjunto maior. Acreditamos na bondade das pessoas, na liberdade dos indivíduos, na livre iniciativa e na solidariedade. Decidimos agir em favor do desenvolvimento humano, promovendo a capacitação dos indivíduos e os incentivando ao empreendedorismo. Ajude o Instituto Paraibuna a transformar a vida de milhares de pessoas. Instituto Paraibuna, Ação e Desenvolvimento Humano.